Esse é o Sindicato dos Empregados no Comércio de Guarulhos. Esta é a sua casa. Precisamos da categoria unida, coesa, firme e forte. O sindicato tem um departamento jurídico muito bom, atendimento odontológico gratuito, nós temos a colônia de férias, nós temos o pesqueiro, o clube de campo e muito mais coisas virão. O nosso objetivo é você. A sua qualidade de vida é a nossa meta. Obrigado. Tribuna Livre, diretamente dos estúdios da TV Guarulhos, sempre falando dessa cidade que é imensa, que tem tantos e tantos problemas, mas que tem muita gente com capacidade de procurar e propor soluções, como é o pessoal do Guarulhos Web. Quer saber o que acontece em Guarulhos? Clica lá, www.guarulhosweb.com.br. Já na primeira página você já vai ver as entrevistas que são feitas aqui no nosso programa. Já na primeira página sempre estão lá postadas as melhores entrevistas. Como é que vai acontecer hoje, daqui a pouquinho, não perca, hein? Antes disso, vamos falar da CE Guarulhos, que ela está apoiando a campanha 10 medidas contra a corrupção do Ministério Público Federal por meio de divulgação e de um posto de coleta de assinaturas. Essa iniciativa não tem qualquer vinculação partidária. A ação chama a sociedade para apoiar e defender as medidas que o MP incluiu em um projeto de lei de iniciativa popular, que será apresentado ao Congresso Nacional destinado ao aperfeiçoamento do sistema jurídico para prevenir e reprimir a corrupção de modo adequado. No site da CE Guarulhos você pode conhecer as 10 medidas, bem como realizar o download das fichas para coletar as assinaturas. Apresente as 10 medidas contra a corrupção e colete as assinaturas de seus amigos e parentes. Esse apoio popular será imprescindível para conseguirmos não apenas propor o projeto de lei, mas também conseguir aprová-lo. Até o momento, o MP contabilizou mais de 2 milhões de assinaturas. A CE Guarulhos, pequeno ou grande, juntos somos mais fortes. Bom, hoje temos um grupo aqui muito forte. Então, começando pelas damas, do meu lado direito, nada mais, nada menos do que Thelma Cardia, ela que é o presidente do Sindicato dos Frentistas e coordenadora da UGT Guarulhos e Região. Boa noite, Thelma. Boa noite aos meus companheiros aqui, né? Que a gente possa ter um bom debate. Boa noite aos telespectadores, agradecer a Deus e agradecer a oportunidade de estarmos aqui mais uma vez num debate, para a gente propor o que é de melhor para a nossa cidade. Então, boa noite a todos, que nós tenhamos um bom debate. Bom, e do meu lado aqui, Paulo Almeida, ele é o presidente do Sindicato da Alimentação de Guarulhos e Região também. Isso. Boa noite, Paulo. Boa noite, Roberto. Boa noite a todos os companheiros aqui que estão presentes e boa noite que estão nos ouvindo aí. Estamos aqui agradecer a participação nesse programa aqui. Ele estava se admirando na tela, na foto, né, que estava muito bem de azul. Combinou com o cenário. Coloca de novo aí no cenário, por favor. Olha lá, ó, todo de azul. Ah, muito bem. Obrigado. Bom, e do meu lado aqui, lembrando um grande radialista dos anos 70, nosso amigo Barros. Ele que é coordenador da Força aqui em Guarulhos e Região. Boa noite, Barros. Boa noite, Roberto. Boa noite a todos os telespectadores. Boa noite, meus amigos aqui da mesa. O Paulo, eu acho que ele é meio narcisista, não é? Fico feliz. Bom, e na ponta, um presidente de sindicato que está tendo muito trabalho nesse ano aqui, desde o começo, muito trabalho, e continua numa briga muito forte aí, já que ainda está lutando pela reposição salarial e a elevação do vale alimentação do funcionário servidor público de Guarulhos, Pedro Zanotti, do Sindicato dos Servidores. Boa noite, Pedro. Boa noite, Roberto. Boa noite a toda a companheirada que está aqui na mesa. Companheirada, eu lembrei o brinquinho agora, né? É companheirada. Companheirada, todos os companheiros aqui da mesa. E assim, a todos que estão assistindo, e o Roberto tirou a minha fala agora, da campanha salarial. É isso aí, por Roberto. favor, já cumprimento. Como é que está a sua situação? Então, pessoal,
Ainda não fechamos a campanha salarial, entendemos que a campanha salarial ela só é fechada após a pauta ter que ter uma negativa ou não. O prefeito não deu essa negativa, nós tivemos uma assembleia lá na Praça Getúlio Vargas, onde foi decidido pelo estado de greve, e greve a partir do dia 1º, quarta-feira, se ele sinalizasse com parcelamento da nossa reposição salarial, em CV do DIEESE, que é 9,34, e também o reajuste do nosso VR. E o prefeito, não sei porquê, ele foi no programa Radar de Notícias e simplesmente ele mesmo encerrou, ele fez a campanha, ele mesmo colocou em votação, ele mesmo encerrou. Eu até lembrei de um grande amigo do Sindicato Metalúrgico, o Josinaldo, que uma vez contou uma história para mim, como o patrão fez isso daí também. Queria subir na cadeira e fazer a assembleia. Falou, não, aqui aí essa parte é comigo. Então, dia 1º, todo servidor, eu conto, né, com todos, estamos recebendo bastante apoio, participação, e não vamos aceitar um reajuste de VR zero, até porque, como é que se diz, os preços, né, aumentaram, o nosso VR ele é VA, então qualquer um que está aqui da mesa sabe que vai no supermercado hoje, amanhã já está mais caro, legumes, até uma servidora brincou comigo, falou, a batata chegou a R$6. Então, assim, não é simplesmente o prefeito dizer de uma cidade que arrecada 4 bilhões de reais, dizer que não vai reajustar o VR e pronto, acabou. Então, dia 1º, todos os servidores, a partir das 10 horas da manhã, Praça Getúlio Vargas, é greve, já foi aprovado, já foi comunicado como manda a lei, e o servidor tem que ir para cima mesmo, a gente tem que conquistar. Chegou a hora de lutar. Eu acredito que até seja a presidente do sindicato que tem a maior complicação para montar uma greve, né? Porque é todo mundo espalhado, um em cada ponto. Eu imagino para ela até discutir reajuste salarial. É muito complicado, né? E nós estamos numa situação que eu acredito que também os frentistas estejam enfrentando. Muita dificuldade, não? Então, é muito difícil uma greve, realmente como foi dito, porque nossa categoria ela é dispersa, né? E geralmente os postos de gasolina, quem trabalha lá é o dono do negócio, o dono do posto, junto com os empregados. Quando não é o dono, é o filho do dono, é a esposa do dono. Então, até para nós conversarmos com os trabalhadores, nós temos dificuldade, muitas dificuldades. Que quando nós chegamos num posto para conversar, ele já vem perto. Então, é muito difícil o trabalhador passar direto para nós as informações, o que está de errado. Então, o que a gente faz? A gente tem que usar os meios de comunicação. WhatsApp, ligar para o sindicato, uma série de coisas. A última greve que nós fizemos foi uma greve na conquista do ticket de refeição. Foi muito difícil mesmo, porque quando você passava num posto, fechava um posto, o outro já abria, passava no outro, o outro já abria. Então, é muito complicado. Bem diferente do Zanatti, do Sindicato dos Metalúrgicos, do Paulo da Alimentação. O nosso não, o nosso é bem disperso. É igualzinho o Sindicato do Comércio. O Sindicato do Comércio também são os lojistas, né? Que geralmente quem trabalha também alguns funcionários e o próprio dono do negócio. Então é muito complicado. Mas eu acho que assim, que tudo tem que ter um fim, né? E quando nós tivemos a nossa negociação esse ano, nosso reajuste foi de 11,275. E nós conseguimos reajuste também no ticket de refeição. Mas foi uma luta de 2 meses só, porque nós sabíamos que não dava para ultrapassar mais 11,275, porque nosso pedido era 15%, mas foi um dos melhores reajustes desse ano, de toda a categoria, foi o nosso. Mas foi com muito trabalho, porque uma greve é muito difícil. E eu quero já me colocar solidária já com o sindicato, para a gente estar presente também, porque tudo que se diz a respeito dos trabalhadores, nós temos que estar coeso, né? Porque todos nós somos trabalhadores, independente de categoria. Se fala muito em categoria, mas o problema que ele tem, nós também temos. O reajuste que ele precisa, nós precisamos. Então, nós temos que estar todos unidos. E eu tenho certeza, quando se unir todos os sindicalistas de Guarulhos, o prefeito vai pensar 2 vezes. Concordo. Bom, e o Paulo Almeida aqui, eu estava comentando nos bastidores que ele é um presidente de sindicato que acaba correndo para tudo que é lado, né? Ele empresta o caminhão para uma, empresta o caminhão para outra. Estava me falando que, inclusive, o Brinquinho, que é o presidente dos condutores, também está numa confusão danada. E, de repente, a sua categoria também vai apoiá-lo nessa luta lá, né? É verdade. O companheiro Brinquinho, o caminhão do sindicato, acho que todo sindicato tem seu caminhão
quando um outro sindicato precisa, um ajuda o outro, é assim que nós fazemos, entendeu? Então o caminhão está à disposição a todos os companheiros, o caminhão é para defender os direitos dos trabalhadores. Mas como é que está a sua categoria? Também está em luta? Como é que está o salário? Inclusive desemprego, que o pessoal reclama muito em Guarulhos, que está um desemprego muito forte. O setor da alimentação, infelizmente, agora, já desde janeiro para cá, está sentindo realmente esse impacto, né? Nós conseguimos fechar agora em Guarulhos a nossa database 1º de março, que pega as indústrias da alimentação, fechamos em 11,17, um pouquinho acima da inflação. O único setor nosso que está parado ainda, que não conseguimos fechar o acordo ainda, que é o 1º de maio, que é o setor de panificação. Mas eu acho que até para a semana que vem nós estaremos fechando o setor de panificação. Mas também, então, vou dizer o seguinte, que o setor de panificação da alimentação de Guarulhos nunca teve greve. Mas eu me preocupo um dia que precisar. Porque imagina sair em padaria, fechando padaria, baixando as portas. Difícil. Não é fácil, não. Difícil. É isso daí. Bom, e o Barros aqui, ele também é ser mais ligado ao sindicato dos metalúrgicos, né? Que também isso é muita luta nesses dias, que inclusive tem empresa indo embora. Né? Positivo, Roberto. Eu, como coordenador da Força Regional, tenho ligação com todos os sindicatos filiados e até os não filiados, por uma questão política e de respeito às categorias, como disse aqui a Thelma, mas liga mais diretamente ao Sindicato dos Metalúrgicos. Não é diferente de nenhuma categoria. Acredito que nesse momento que passa o país, acredito que nós estamos tendo uma dificuldade maior, né? Porque todos sabem, não é segredo para ninguém, que quando vem uma crise econômica, só econômica, ela já passa primeiro pela indústria. E quando é uma crise econômica acompanhada de crise política, pior ainda, porque as decisões vêm primeiro nas grandes indústrias. E nós estamos sofrendo isso na pele hoje, com muita dificuldade, desemprego, empresa, não fechando empresa, mas fechando plantas por estratégias de negócios. Então hoje nós passamos por grande dificuldade dentro da nossa cidade, dentro da nossa categoria. Mas as dificuldades não podem nos barrar, não podem nos parar. Não pode deixar nós amedrontados e não buscarmos os direitos dos trabalhadores. Quero aqui dizer, Pedro, que boa sorte na sua negociação. Espero que o prefeito e toda a sua equipe de governo que faz parte dessa negociação tenha maturidade para não deixar os servidores ir para a greve. Porque quando os servidores vão para a greve, obviamente que é legítimo, é legal, é a forma que o trabalhador tem de reivindicar os seus direitos, mas todo mundo sabe que é o munícipe que vai também ser prejudicado. Então esperamos que o prefeito tenha maturidade e condições de negociar. Sabemos da dificuldade, mas dificuldade todos têm. Então eu acredito que até lá, até dia 1º ainda, né? Acredito que vocês cheguem em um consenso para que evitem essa greve, que será prejudicial para toda a população. Mas se o prefeito não ceder, acredito que não tenha outro caminho para você, a não ser o mecanismo, instrumento legal que existe para nós lutarmos. Bom, começou a rodada com o Paulo. Vamos voltar aqui para a Thelma. E tem o argentino mandando uma pergunta para você. Boa noite, Roberto. Queria perguntar a Thelma, como sindicalista e defensora dos direitos da mulher, inclusive ela é candidata a vereadora. Ele está fazendo a pergunta, ela como pré-candidata a vereadora. Se você tem algum projeto sobre segurança pública para a cidade. Somente imposto, né? O que tem de assalto imposto é uma brincadeira, é uma coisa séria. Bom, Argentino, um beijo para você, grande amigo meu. Eu sou uma pré-candidata pelo PSB 40 e você falar assim que você tem projetos, não, nós temos mecanismos já dentro da nossa cidade que eles não é colocado. Haja vista, você vê aí, Argentina, eles nos cobram a taxa de iluminação pública e nós não temos iluminação pública. Se você passar em qualquer praça, a praça é escura. Se você passar em qualquer praça, a praça é cheia de buraco, é cheio de mato. Isso é segurança pública. Né? Então, nós temos mecanismos, só que não é feito por ingerência da nossa prefeitura, por ingerência dos administradores. Então, ter projetos
tem projeto. Saber como fazer, sabe como fazer, só que não fazem, são omissos nessa situação. Então, os projetos que o nosso partido, PSB 40, tem, ele está nascendo não somente comigo, não somente com o nosso pré-candidato a prefeito, mas ele está nascendo com a população, com a GCM, está nascendo com os CONSEG, porque nós estamos chamando todos para a gente poder fazer um projeto realmente da segurança pública. Nós temos problemas diversos em postos de gasolina. É que nós não temos estatística na nossa cidade, eu não entendo por quê, e um dia talvez eu consiga entender. Porque tem vários frentistas que são mortos, frentistas que estão mutilados, frentistas que perderam a vida trabalhando por conta de assalto, por conta de não ter segurança. E eu também chamo a atenção, também, sempre eu falo para os donos de posto, eles são obrigados a colocar segurança para os nossos trabalhadores, porque isso aí, a empresa, ela chama para ela o social, então ela tem que ter a segurança nos postos de gasolina. Tem posto de gasolina à noite que trabalha um funcionário só. Ele é caixa, ele é frentista, ele não tem nem hora, nem sequer para jantar. Então, quer dizer, são lutas, não é somente, é uma luta constante do poder público, nossa responsabilidade do movimento sindical, da sociedade em si. Porque o que nós estamos fazendo aí, nós estamos cometendo crime contra os trabalhadores, principalmente aqueles trabalhadores que trabalham sozinhos em posto de gasolina. É impossível ele trabalhar sozinho. Pode até trabalhar, mas se estiver, está fazendo fora da lei. Hoje nós temos as constituições das CIPAs, as comissões internas de prevenções de acidentes dentro das empresas, com muito mais consciência de classe, de dizer, olha, eu defendo o meu emprego com segurança dentro do meu trabalho. Isso tudo é trabalho dos sindicatos, colocado nas NRs, principalmente nas NRs. Agora, como é que você pode imaginar que um trabalhador que está sob o amparo de uma convenção coletiva, ele tem uma convenção coletiva que o ampara, aí vem um governador, vem um prefeito, vem um governo federal, mexe em uma NR, por exemplo, na NR12, onde tira toda a obrigatoriedade do poder privado na maioria das suas obrigações dentro das empresas. Exatamente. Fica difícil. Aí é quando eu critico o poder, sempre o poder político, porque nós temos nossos representantes nas câmaras municipais. Sim, não seria o caso de vocês também, pressionados dessa Você forma? entendeu? Com certeza. Agora, essa pressão é feita, Roberto, essa pressão é feita, mas os sindicatos, dentro do seu local de trabalho, ele faz, dentro do possível. O problema é quando abrange para a legislação. Você acha que os sindicatos têm esse protagonismo? Você acha que as centrais são protagonistas de ter algum poder de aprovar alguma lei em Brasília? São. Nós não somos protagonistas de nada. São. Pedro? Eu não entendo assim. Bom, vou na linha do Baus também, e até sobre a questão do Congresso, né? Lá atrás, eu vou lembrar um amigo aqui que é o Magri, o Rogério Magri, quando ele passou as eleições federais, aí eu, conversando com ele lá na Escada da Força, ele falou, ô Pedro, nós estamos elegendo o pior Congresso dos últimos tempos. Eu concordo. Para os trabalhadores, principalmente para os trabalhadores. Verdade. Então, assim, não tem muito o que se esperar desse Congresso que aí está, das leis, que nem o Barros falou. O que nós estamos vendo agora, principalmente agora, né? Mexer na Previdência, mas para aumentar o tempo de contribuição, a idade mínima para a pessoa trabalhar, né? O homem, a mulher e tal. Aí você vê ao outro lado a história do FGTS. Para piorar mais ainda, ressuscita a questão da terceirização, né? Que qualquer não adianta querer provar que é bom. Inclusive, o presidente da central, qual meu sindicato faz parte, que é o Paulinho, até o Edson Frank comentou, né? Vou falar, agora eu apanho do Barros aqui, ó. Não estou junto nas ideias do Paulinho, somos totalmente contra quase todos os posicionamentos que ele tomou em relação a deputado federal pelo Solidariedade. Aqui em Guarulhos nós tivemos uma reunião com os sindicatos da Força para discutir a nossa posição em relação ao que estava acontecendo e assim, a posição foi no consenso, né? Todos os sindicatos da Força ali estavam presentes, concordou no tema terceirização, o Paulo está aqui, sabe disso daí, que nós posicionamos todos contra, entendeu? E outras decisões também que foram tomadas em relação a tudo isso, nós também se colocamos contra. Agora, voltando ao assunto na questão de segurança,
a minha categoria, né, o sofrimento nosso é maior por quê? Porque todo mundo aqui sabe que a prefeitura, ela tem lá as obrigatoriedades dela e um dos princípios do poder público é a legalidade. O Roberto é jornalista, trabalha com isso, sabe muito bem que o princípio é a legalidade. Então, qualquer denúncia que nós colocamos, que é a questão do IPI, se a gente pega e leva para a Delegacia Regional do Trabalho, se a gente tenta acionar, no serviço público é tudo mais difícil. É tudo mais complicado pela questão do princípio. Então, você tem uma luta que foi travada. Só um exemplo, as outras categorias. Eu acho que a última categoria que parou de ser transportada em cima de caminhão foi o funcionário público. É verdade. Todas as outras categorias já tinham avançado nesse sentido. E assim, o funcionário público parece que sempre é o último. E era de quem deveria dar o exemplo, né? Era de quem não deveria faltar o IPI, né, para esses trabalhadores. Porque quando a pessoa fala, né, ela assim, eu sempre bato, né, nessa questão. Quando as pessoas, os munícipes falam, queremos uma escola de qualidade, queremos saúde, queremos segurança, tudo isso passa pelos funcionários públicos, são as pessoas que estão lá. Agora, se eles não têm segurança no local de trabalho, não têm condições adequadas, estão adoecendo, que é o pior, que o Barros nos citou, que é a questão de dentro da fábrica, até o Nildo, dos metalúrgicos, nós estamos sempre participando dos eventos, né? Teve agora sobre Leidor, que também é uma questão complicada, porque é silencioso, é o acidente silencioso, né? Eu acho que a Thelma deve ter bastante na questão do braço, o pessoal da alimentação, o pessoal da metalurgia, né? Até eu estou fazendo fisioterapia da perna, né? Que eu fiz uma cirurgia na perna, e lá no fisioterapeuta eu ia até brincar com o Nildo. De cada 5 que tá lá comigo, 3 é da Borlém. Eu trabalho onde? Na Borlém. Trabalho onde? Na Borlém. Eu fiquei olhando assim, eu falei, tem alguma coisa errada na Borlém, eu vou passar pro Nildo. O pessoal tá tudo fazendo fisioterapia. E é uma segurança do trabalho, é um acidente silencioso. É verdade. Que é o pior, que na minha opinião, que ele tá... E no serviço público nós temos muito também que é silencioso, é a questão da pressão psicológica que está levando muitos servidores. Nós estamos fazendo esse levantamento agora, que é a questão da depressão. Agradecer a Manuela Mendes, a Milene Iris, que está nos acompanhando. E ela faz uma pergunta que eu não entendi, talvez vocês possam me explicar. Pergunta para a Thelma, Paulo e para o Barros. Vocês, como conselheiros da Secretaria do Trabalho, como vocês explicam o despejo de certidões trabalhistas do pessoal terceirizado? Como que é? Certidões? É. Despejo de certidões É o trabalhistas. pessoal que foi demitido, né? Aquele do CIET. Será que é isso? Bom, eu entendi, ela escreveu dessa forma aqui. Da gente também, não foi? Teve... Tá, pode. Quer responder? Não, você responde como presidente Mas do conselho. pode ser que a pergunta não seja, eu sei do que você está falando, pode ser que a pergunta não seja isso, né? Bom, várias pessoas que estavam no CIET foram dispensadas, foi isso? Não, alguns CIETs foram despejados e tem vários trabalhadores que eles ingressaram na justiça por conta de falta de pagamento. O Ministério Público ingressou. Isso. Entendeu? E aí... Não, aí você pode responder. E aí o Ministério Público representou eles na justiça e foi dado a ganha. Esse dinheiro está ajuizado e agora precisa cada um deles abrir um processo individual, né? Isso. E nós já tivemos uma conversa com o pessoal da OAB na última reunião do Conselho, onde a OAB tem os nomes, endereço, telefone e está entrando em contato com eles para ajuizar esse processo aí, para ele requerer essa verba para eles. Bom, vamos falar um pouquinho mais sério. Eu estava, no começo do programa, eu percebi que cada um lado aqui tem uma opinião sobre a saída da Dilma, né? Eu gostaria de perguntar isso daí, que é importante. Se essa mudança, porque nós vimos com um trabalho muito sério, um problema muito sério de desemprego, o Brasil estava desacelerando. Eu queria perguntar se essa mudança vai beneficiar ou não o trabalhador. Mas vamos fazer o seguinte, vamos primeiro para um rápido intervalo, porque tem os nossos patrocinadores, né? Daqui a pouco a gente volta com essa questão.
Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Guarulhos e Arujá. Uma ferramenta em favor dos direitos da categoria. O sindicato disponibiliza espaço de lazer para você e toda a sua família. Quadra de futebol, clube e colônia de férias. Rua Santo Antônio, número 17. Telefone 2409-5854. O Sindiscrit representa os trabalhadores do setor de administração do transporte de Guarulhos região. Nossa missão é garantir o direito dos trabalhadores deste setor. Para isso, o Sindiscrit fornece convênio com clínicas e exames laboratoriais, clínicas odontológicas, assessoria jurídica, convênio com ensino superior e técnico, além de colônias de férias na praia e no campo. Não fique só, fique sócio. Programa Tribuna Livre voltando aqui. Inclusive eu quero agradecer os sindicalistas aqui, que eles têm ainda hoje uma importante reunião na Câmara Municipal, uma cerimônia, e eles vão chegar um pouquinho atrasados porque fizeram questão de vir no nosso programa. Então, agradecer muito a eles todos. Rapidamente, Thelma, a Jéssica manda a seguinte pergunta para você. A pessoa vai até o posto de gasolina, pede para colocar gasolina comum. O funcionário coloca a gasolina aditivada. Aí a pessoa fala, não, eu pedi comum. Ela fala assim, não, agora já coloquei, você vai ter que pagar pelo que foi abastecido. A pessoa denuncia isso ao sindicato, denuncia a quem? Jéssica. Jéssica, boa noite, obrigada pela pergunta. Primeiro, quando você for abastecer no posto de gasolina, você tem que olhar na bomba o que você está abastecendo. Você tem que verificar se ela está zerada, você tem que descer do carro, você tem que observar isso. Na hora que você observa isso, Jéssica, você vê se é gasolina aditivada ou se é gasolina comum. De imediato, você chama a atenção do trabalhador. Quando isso ocorre por omissão do trabalhador, você tem que fazer uma denúncia no PROCON e na ANP, tá? Porque eu vou contar uma coisa para você muito séria. Eu vou dar nome. O Carrefour, por exemplo, ele diz para o trabalhador que tem que ter meta para atingir. E essas metas são de gasolina aditivada. Então, é uma coisa que eles praticamente obrigam o trabalhador. E quando eu não me importo muito não com o processo. Se quiser fazer um processo, o Carrefour pode mandar bala. O Carrefour faz isso com o trabalhador. Tem que ter meta, porque se não tiver meta, ele é punido. Né? Então, tudo isso a gente tem por escrito, a gente tem gravado que realmente isso acontece. Então, se foi no Carrefour, você veja bem, o frentista, praticamente ele é obrigado a fazer isso. Mas isso não significa que você não possa ir até o PROCON e fazer denúncia, e no INP também. Daniel Santos, boa noite, quero mandar um abraço para o Paulo e agradecer sempre ele estar junto ao movimento Amo Guarulhos. José Antônio também quer deixar um abraço para todos os sindicalistas, especialmente a Paula Almeida, da alimentação, que sempre caminhou com a gente na luta por uma Guarulhos melhor, junto com o movimento Amo Guarulhos. Você tá bem, hein? Não sou candidato, hein? Não é? A Thelma é pré-candidata, você não é? A Thelma o Barros é pré-candidato? Sou pré-candidato a vereador? A renovação da chapa da diretoria dos metalúrgicos. Tá certo. O Pedro Zanotti, o pessoal sempre fala que ele é candidato pelo PCdoB, que ele está no PCdoB. Você é candidato a vereador, não? Boa, nunca falei que eu era mas candidato. A pergunta não foi essa. Muito bom isso daí. Não, porque de tantas pessoas falarem que eu sou candidato, assim, sou filiado ao PCdoB, né? Sempre estou junto pro pessoal da UJS, os meninos, né, são de luta pra caramba. Um abraço para todos os meninos da UJS Guarulhos. Sou amigo pessoal do presidente do partido, que é o Eduardo Barreto. É meu amigo, não é só presidente do partido, ele é meu amigo independente do partido. E faço parte dos quadros do partido. Se o partido entender que eu devo ser candidato, certo? Eu serei candidato a vereador, sim. Dentro da diretoria do sindicato, há o consenso e alguns servidores, amigos, que sempre estão junto com a gente, que nós devemos ter uma representação. Por quê? Porque, assim, a Thelma é pré-candidata também, o servidor público, ele é o que mais, na minha opinião, e vou explicar o porquê, Roberto, né, rapidinho, tentar ser rápido,
é o que mais teria que ter um vereador na Câmara Municipal. Porque diferente do Baus, diferente do Paulo, diferente das outras categorias, nós temos a Comissão Permanente de Negociação, eu negocio um reajuste com o prefeito, ou eu negocio, nós negociamos a extensão do difícil acesso, né, para todos os trabalhadores de mais de 97 escolas, 20% a mais. Então, independente da negociação, de assinar o acordo com o prefeito, o projeto de lei tem que ir para a Câmara Municipal. Os vereadores têm que aprovar. Então, toda a vida funcional do servidor, ela passa pela Câmara Municipal. Nós tivemos em 2013 a Lei 7.119, que é a lei que regulamenta toda a administração, todos os cargos na prefeitura, e essa lei passou, certo? Não teve discussão, o prefeito mandou para lá, nós tentamos ainda derrubar 2, 3 artigos, nós perdemos o transfere, né? Mas isso tudo por quê? Porque, infelizmente, nós somos 30 mil servidores na cidade de Guarulhos e nós não temos uma pessoa que seja pré-candidata e levante essa bandeira, a bandeira da questão do serviço público. Teve agora, um tempo atrás, uma discussão também em Guarulhos, só para você ver como é complicado, sobre, na Guarda Civil Municipal, do guarda trabalhar, voltando à questão de segurança, né, como vocês disseram, que o Baus falou que tem na convenção deles, do guarda está trabalhando sozinho. Nós tivemos um acidente já, né, fatal até, do GCM Elias, que aconteceu lá no Angélica, que ele estava trabalhando sozinho e os marginais foram mesmo para roubar a arma dele, né, mais de um, e ele sozinho, e acabou, na fatalidade, ele perdeu até a vida. E tinha esse projeto. Então, assim, nós não temos um vereador servidor, por exemplo, para apresentar um projeto de lei, um exemplo, né, um servidor poderia apresentar um projeto de lei, que um guarda civil jamais poderia trabalhar sozinho na cidade de Guarulhos. Então, isso seria, né, visando essa questão do servidor. Então, outras coisas, a questão do módulo nas escolas, que os professores reclamam que agora está vindo liminar. Você é um soldado do partido? Sou um soldado do partido e, se for pré-candidato, se realmente efetivar essa candidatura, e serei um soldado do servidor. A intenção seria essa. Ô, Bianca, coloca esse convite aí do argentino no ar. É que é o seguinte, a gente está fazendo uma parceria com a Argentina, a gente vai sortear isso mesmo, ó. Corte e escova de cabelo no El Argentino. Então você participa, você fala assim, eu quero participar, não nos nossos posts aqui. Você curte, compartilha e você vai estar participando desse convite. Vamos fazer um por semana. E a gente vai sortear na sexta-feira. Quinta ou sexta-feira é o dia que nós vamos sortear. Vê a outra foto, por favor. A outra foto. Cadê a outra foto, Bianca? Já conseguiram a outra foto? Dá uma olhada lá. É Thelma Cardíaco, nada mais, nada menos do senhor presidente da República, Michel Temer. E diante dessa foto, eu vou perguntar aqui para os trabalhadores o seguinte, a saída da Dilma Rousseff e a entrada do Temer vai estancar essa paralisação que estava acontecendo no Brasil, toda essa crise, vai melhorar o Brasil? Começamos por quê? Pela Thelma ou pelo Zanotti? Não, começa por lá. Pedro Zanotti, você acha que a vinda essa mudança no comando vai melhorar a vida do trabalhador? Tentar ser rápido. Primeiramente, pessoal, rápido, quem é contrário à situação do Temer, né, que foi colocada, que eu entendo como golpe, não é que seja petista. As pessoas têm que separar isso daí. É petralha, é petista. Não sou petista, não sou filiado, nunca fui filiado, não sei nem onde é o diretório do PT em Guarulhos. Nada a ver. Eu acredito assim, Roberto, eu acho que a mudança na vida dos trabalhadores, ela vem através da luta. E esse governo que aí está interino do Michel Temer, não que a Dilma também foi diferente, não, porque aquele ajuste também que ela apresentou, os trabalhadores era uma draga. Mas eu não vejo nenhuma proposta desse governo em relação a melhorar os trabalhadores. Pelo contrário, o que nós estamos vendo aí é que os trabalhadores vão pagar a conta. Entendeu? A conta de tudo que o meu amigo Baus aqui, o companheiro, falou aqui, que é a questão da crise econômica e da crise política. Sabemos, né, que tem um rombo, se gastou mais do que tinha, né, essas questões de pedalada fiscal e tal. E assim, e quem vai pagar essa conta, infelizmente, é os trabalhadores. Então nós, do movimento sindical, como eu falo lá com a diretoria do STAP,
nós não vamos pagar a conta. Inclusive aqui na Prefeitura de Guarulhos também, não pode ser nos trabalhadores. A nível federal, sinceramente, o governo interino que aí está até as eleições, eu acho que não tem condições. Não vai melhorar. O Barros quer ficar por último. Não, precisa ser por último. Só divide. Pode, o certo começou Só por lá, divide. acaba por lá. Só divide. Não, Não, vocês que Não, decidem. divide. Tá bom. Vai lá, Posso Paulo. fazer? Depois tem a Vai lá, réplica. Paulo, vai lá. O Paulo. Tréplica. Então tá bom, Depois tem a vamos lá. réplica. O Paulo. Tá, vamos lá. Eu sou a última. Eu acho, aqui em Guarulhos, Roberto, acho que teve 2 sindicatos de linha de frente, né, companheira? Que alimentação e frentista que saiu na rua e pediu o impeachment da Dilma e pediu realmente para o PT sair do poder. E estamos trabalhando para tirar o PT no município também. Perfeito. É isso? Porque o que deixou de herança a nível nacional, o que está deixando de herança aqui na cidade, todo mundo sabe como é que está essa cidade. Está jogada às traças, não tem gestão. Então, eu confio nesse governo, entendeu? E, como eu falei, eu vou ficar na história, a companheira vai ficar na história, porque nós pedimos mudança e eu tenho certeza, daqui 6 meses, eu aposto nesse governo, entendeu? Que tem que dar certo, porque nós precisamos gerar emprego, é nisso que eu aposto. E eu digo para vocês, o setor da alimentação é o primeiro setor a sentir a melhora. E o dia que tiver a melhora, quero vir aqui falar. E também, é o setor que é o último a sentir o desemprego, entendeu? Mas eu vejo um positivo, entendeu? Infelizmente, a atual presidenta que estava lá, a presidente Dilma, não tinha condições de administrar mais o país, entendeu? O investidor não tinha mais confiança, o investidor nacional ou internacional não tinha confiança de realmente estar investindo. Vamos apostar aí, que Deus nos ajude. Barros. Roberto, eu quero ser muito rápido nisso, até porque nós não vamos votar a discussão do impeachment ou não impeachment, porque já passou. Não, ainda não. Esse não volta mais. Na minha opinião, pelo menos na minha humilde opinião, esse não volta mais, porque as forças políticas já decidiram sobre as forças jurídicas. Essa é a minha opinião. E quero dizer para você o seguinte, só reforçar uma palavrinha do Pedro aqui. Não dá para você, para a sociedade achar que quem é contra impeachment é a favor de governo. A ou B. Eu, por convicção, e como sindicalista, porque eu acho que o movimento sindical em geral tem por obrigação de se envolver na política. Sim, claro. Uma obrigação porque os direitos macros estão na política, os direitos macros do trabalhador estão na política. Então eu acho que por obrigação o trabalhador tem como se envolver. Agora, não essa política que está sendo pregada. Porque nós não podemos, Roberto, imaginar nunca que... Vamos imaginar os Estados Unidos. Um Estado de República de 140 anos de República, com 2 impeachment e 1 não foi consolidado. Nós imaginamos um país com 24 anos de nova República, de redemocratização, com 2 impeachment e posso dizer que está consolidado. Porque as forças políticas já dominaram as forças jurídicas. Diga para mim se isso é bom para o país na questão colocada pelo Paulo. Investimento, segurança do investidor, principalmente o investidor internacional. Então nós somos contra por um princípio de nação. Não contra ser partido A, partido B ou partido C. E por um princípio de nação, nós somos contra. Agora, e por que contra? Nós torcemos para que esse governo, mesmo ter sido contra, nós torcemos para que esse governo dê certo. Agora, dê certo como? Quem vai pagar a conta? Porque dá certo criar emprego às custas do trabalhador, mais uma vez, não é criar emprego para mim. Criar emprego para mim é como quando em 2004 nós tínhamos na base do metalúrgico 38 mil metalúrgicos, em 2003. Em 2014 nós chegamos a 60 mil metalúrgicos. Isso eu chamo de criar emprego, mas não à custa do trabalhador. Eu não posso chegar hoje e dizer para mim, olha, eu vou lançar pacotes, aporte para o futuro, a ponte para o futuro de quem? E propor uma reforma trabalhista, incluída de uma reforma trabalhista, uma reforma previdenciária, onde eu aumento a idade mínima do trabalhador brasileiro de 53 para homem, vou falar de homem, tá? Não vou nem falar de mulher, que mulher é 50. 53 para homem, para 65,
em um país, e isso eu posso falar de cadeirinha. Tive a oportunidade de conhecer Suécia, que é um dos países mais organizados em termos de previdência. Tive a oportunidade de conhecer a Bélgica, é um dos países mais organizados em termos de previdência. E tive a oportunidade de conhecer a Espanha. Todos esses países, eles têm previdência muito arrojada. Previdências com muitos dos casos, 65 anos para aposentadoria. Agora, 95% da população começa a trabalhar com 25, 26 até 27 anos de idade, depois de estudos concluídos. Nós temos um Brasil que começa a trabalhar hoje, oficialmente, com 16 anos. Com 16. Oficialmente. Se nós procurarmos os rincões do Brasil, nós temos o trabalho infantil. Muito. Trabalho escravo. Aí o cidadão, ele vai começar a trabalhar, mas vamos botar com 16 anos, que é o que a lei permite. Ele vai trabalhar até 65. Ele vai trabalhar 49 anos. E o cidadão lá do país que todo mundo defende, ele vai trabalhar 35, 36, 38 anos, que é o que nós trabalhamos no Brasil hoje. Aí vem me defender a reforma de Previdência à custa do trabalhador. Agora, defenda a reforma da Previdência da forma que está sendo colocado pelas centrais sindicais. Reforma da Previdência com gradatividade de tempo de serviço para quem entra no mercado de trabalho hoje e gradatividade para quem está no mercado de trabalho se aposentar, pode até trabalhar um pouco mais. Mas não da regra que está sendo colocada. Esse é um ponto. Estão querendo pagar a conta à custa do trabalhador. Outra coisa. Vamos falar de qualquer um projeto que diga assim, olha, esse projeto do novo governo veio em benefício do trabalhador. Aprova o projeto que está lá no Congresso Nacional para taxação das grandes fortunas, cobra imposto do iate do Neymar, cobra imposto do avião do Neymar. Quando eu falo do Neymar, porque é conhecido, todo mundo conhece. Mas nós temos mais de milhões de pessoas no Brasil com as mesmas fortunas. Não se cobra R$1. Hoje, o Temer está pedindo. O Temer está pedindo 170 bilhões. Com esse projeto, imediatamente entraria 80 bilhões nos cofres públicos. Com esse projeto aprovado. Agora, isso ninguém fala. Agora, aprovar a reforma dessa forma... Eu também concordo que a Previdência ela hoje está insustentável. Eu concordo. Agora, não é do dia para a noite botando o trabalhador para morrer de fome. Bom, nossa, 1 hora tá ficando pequeno esse programa, hein? Olha, o Queiroz, nosso sempre telespectador, estamos com 6 minutos, ó. Ele diz o seguinte, só para ele entrar também na confusão aqui, não deu tempo para julgar o Temer. É a opinião do nosso telespectador. Bom, com foto e tudo, agora a Thelma Cardia vai falar a opinião dela. Cadê a foto, Bianca? Pode falar, Thelma. Bom, em primeiro lugar, eu quero dizer assim que a minha amizade com o Temer é uma amizade pessoal, não é amizade política, deixar isso bem claro. Em segundo lugar, o deputado Michel Temer, quando presidente da Câmara, ele salvou o emprego de milhões de frentistas, não só ele, como o Fernando Henrique Cardoso. Quando todos queriam trazer as multinacionais, queriam trazer as bombas automotivas para o Brasil, para desempregar vários trabalhadores, deixar várias famílias despojadas dos seus empregos, nós contamos com a força de vários deputados, inclusive do PCdoB. Não podemos esquecer nunca que os deputados do PCdoB foram aliados nossos nessa luta. Mas o Michel Temer, como presidente da Câmara, ele foi uma peça fundamental para que hoje a gente tivesse nossos empregos, politicamente. Agora quero dizer outra coisa. Se fala em Temer, se fala só em Temer, que do governo do Temer, que foi golpe, foi tudo mais. Golpe foi os deputados que deram na Dilma. Foi eles que deram o golpe na Dilma. Golpe, entre aspas, porque é constitucional, o impeachment da Dilma foi constitucional, a Constituição prevê isso. Não se fala em golpe. Se nós formos falar em golpe, nós temos que falar em todos os aliados da Dilma que deram o golpe nela, que viraram as costas para ela. Porque nada se encontra contra a Dilma, mas tudo se encontra contra o governo dela. E o governo dela foi feito por quem? O governo não se faz sozinho, se faz com aliados. Se ela escolheu aliados errados e se ela teve uma pessoa do lado dela que apunhalou as costas dela, não vai dizer que o Temer tem alguma coisa a ver com isso. Nós temos a obrigação
Ainda mais nós que somos cabeças pensantes, dirigente sindical, de entender que quem manda nesse país é o Congresso Nacional e o Senado. Está nas mãos dele. Ele derruba aquilo que ele quiser do presidente. Então, toma muito cuidado quando se fala em Temer, só Temer, em Dilma. Toma muito cuidado nisso. Eu sou defensora ferrenha das mulheres, ferrenha mesmo. Mas o último decreto, dia 11 de maio, que a Dilma assinou, ela veio contra as trabalhadoras ferrenhamente, porque ela dá uma coisa e tira com a outra. Ela diz que as mulheres, desde o momento que elas estiverem grávidas, elas têm que se afastar das áreas insalubres. Porém, não dá condições para que os empresariados possam alocar elas no INSS. Por que não dá essa coisa? Para tirar o emprego das mulheres. Porque nós somos mães, temos que gerar a vida, contrapartida nós não temos um amparato legal, porque o dono do posto, por exemplo, da minha categoria, vou falar, e também das enfermeiras, elas trabalham direto nas áreas insalubres. Então, como é que vai afastar essas enfermeiras? Todas as enfermeiras que ficarem grávidas vai ser afastado no período de 9 meses, no período de amamentação? Aonde que vai colocar tantas essas mulheres? Aí nós tínhamos que ter um aparato do INSS. Como é que nós sindicalistas, vamos colocar na norma coletiva de trabalho, dando segurança para essas trabalhadoras? Jamais vamos conseguir isso. Isso é utopia falar isso e fazer isso com as mulheres. Então, eu sou ferrenha mesmo e nessa defesa intransigente. Nós mulheres, nós somos arrimos de família, nós temos que trabalhar, mas para isso, eu sinto muito que no último assinada da Presidente da República, ela faz essa lei que realmente fere o nosso trabalho das mulheres. Porque se nós tivéssemos, nós queremos ter nossos filhos, não queremos trabalhar numa área insalubre, nem de periculosidade, que nós sabemos, principalmente no posto de gasolina, que o benzeno faz um mal terrível para nossas crianças, faz para nós e que dirás para o feto. Mas nós precisamos de amparatos legais para poder nos afastar dos postos de gasolina. Então, eu acho que é muito temeroso nós falarmos do presidente Temer, hoje, interino. Muito, muito temeroso. Nós temos que pedir a Deus e fazer a nossa parte como cidadã, como sindicalista, que dê tudo certo, que nós possamos gerar emprego, geração de emprego. Agora, previdência é um assunto que não vai dar para a gente falar. Quando nós tivemos o fator previdenciário, as centrais sindicais, todas as centrais estavam lá e todas foram de acordo com isso. Então, não vamos falar muito nesse problema, não. Nós temos que lutar para não tirar os direitos do trabalhador. É essa a minha posição. Bom, obrigado. Gente, é o seguinte, agradecer aqui, inclusive, só falar rapidamente, que eu peguei muito no pé do Barros, né? Ele falou que não tinha aprendido a fazer, colocar o celular dele no modo avião, mas ele já foi para um monte de gente, né? Outro lugar da Europa, né? Coisa complicada. Ó, agradecer a todo mundo aqui, estouramos nosso tempo. Só falar uma coisa rapidinho aqui, Bianca. O argentino está falando que ele fez um convênio com a ACE e a CEMEG. Em breve estará conversando com a Telmo e com os demais sindicalistas, falar sobre convênio, tá, um negócio muito bacana. Agradecer. Ela queria falar até sobre o piso, não dá tempo, estourando o nosso tempo. Mas Thelma, eu apresento. Aqui. Só mostra aí, ó, rapidamente. Obrigado, Thelma. Obrigado, Paulo. Obrigado. Até a próxima. Barros, obrigado. Ele ficou nervoso, hein? Obrigado, Pedro. Obrigadão. Obrigado. Gente, muito obrigado. Até o próximo programa.